Então vai, lê. O Senhor respondeu-lhe: Eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Só isso. Aplausos, gente, para essa menina. O Davi não quis falar nada, mas eles são uns arrasos. Deus abençoe. Irmãos, precisamos investir nas nossas crianças. Vai ter aí o dia da família, venha, traga o seu filho, seu neto, vizinho, sobrinho, para que elas sejam ministradas. Eu acho que é tão importante o cuidado que nós precisamos ter com as crianças, porque as crianças, os adolescentes, os jovens são a igreja do agora, não do amanhã. Tem muita gente que acha que essas crianças é o futuro. Não, são agora, são para o futuro também. Mas elas já estão fazendo e acontecendo agora, nesse momento. E precisamos ensiná-las, né? Sermos exemplos, impulsioná-las aí na obra do Senhor. Como a Elisa leu, agora então nós vamos orar. Pai, fala conosco aos nossos corações. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que possamos entender aonde está o nosso descanso, aonde nós temos gastado energia e nos ajuda, Pai, a compreendermos o nosso verdadeiro descanso. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer menção ao pastor Chagas, que está lá no fundo e tem um amigo do lado. Que Deus abençoe a vida de vocês. O Senhor respondeu-lhe: Eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Aqui Deus está falando com Moisés e daqui a pouco a gente contextualiza um pouquinho mais, porque a ideia aqui é de falarmos sobre o descanso. Confiar para descansar. Muitas vezes nós não confiamos plenamente em Deus, nós não descansamos plenamente em Deus, porque esquecemos de confiar primeiramente e plenamente em Deus. Quantos aqui já sentiram cansaço na vida? Quantos estão cansados agora? Olha só, é inevitável, né? A gente sempre está cansado por algum motivo, a gente sempre está cansado. Mas, seja por um motivo ou por outro, por atividades físicas, eu faço atividade física uma vez por semana, aí eu fico cansado os restantes da semana inteira, né? Mas aí a gente vai se acostumando e daqui a pouco o cansaço vai passando. Mas a gente sabe que o cansaço vai e vem por atividade física, por trabalho, por trabalhar muito com a mente, sempre nós estaremos cansados. Mas ontem eu estava lá na capelania, lá na SBA, e estava lembrando do cansaço dos cuidadores ali. Aí eu lembrei dos cuidadores e lembrei aqui da gente. Cuidar de criança é fácil? Ser babá é fácil? Cuidar de criança pequena, cansa, não cansa? Mas não dá uma sensação boa, não é gostoso? Eu, quando tinha o Giovanni, pequenininho, né, que agora ele é grandão, mas quando ele era pequenininho, tudo era emoção, né? Primeiro filho, aquela coisa, você vai ver isso com o Luca, é Luca, né? Com o Luca. É uma emoção, ele bagunça tudo, você acha tudo bonitinho, ai que lindo. Ai, fez cocô, que bonitinho. É tudo lindo. Mas na hora de ter que arrumar as coisas, você até vai feliz, mas nem sempre tudo é felicidade. Eu não sei se tem alguma professora ou professor aqui de escola infantil. A Michele trabalha, né? A Michele está descansando. A Michele está descansando hoje, né? Um período de férias. Mas imagina você cuidar de 100 crianças. 100 crianças na faixa de 4 a 8 anos, você levar para um parque, lá para o Hop Hari. 100 crianças. Já pensou? Que estresse que não é? Que canseira que não vai dar? Agora vamos imaginar Moisés. Moisés, ele sai do Egito, né? Quando da libertação da escravidão, Moisés sai do Egito com 600 mil homens. Se contar homens, mulheres, crianças, vai dar aí uns 2 milhões de pessoas facilmente. Agora imagine então, ele caminhando com essa galera. Em menos de um ano, olha só, o povo viveu bem lá 30 anos no Egito, depois 400 anos escravo, certo? Aí eles são libertos miraculosamente por Deus, e em menos de um ano após a libertação, em menos de um ano após eles viverem tantos milagres, em menos de um ano disso tudo acontecer, eles começam a reclamar. Ou reclamam porque está faltando carne, estão com saudade da carne do Egito, estão com saudade das cebolas do Egito, estão com saudade disso, estão com saudade daquilo, mas Deus sempre está atento a eles. É interessante que nós vamos ver então, que em algum momento, bem ali depois
de Moisés subir ao monte, nós vamos ver Deus entregando a Moisés as tábuas da aliança. E nesse momento o povo estava aguardando por 40 dias aproximadamente Moisés lá no monte. E o povo lá embaixo cansou de esperar Moisés, cansou de esperar o mover de Deus. E eles mesmos tomaram ações, tomaram atitudes para resolver o seu cansaço. Eles mesmos quiseram dar um jeitinho de descansar. E aí eles fizeram lá o tal bezerro de ouro, lembra? Aí eu fico pensando, muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes na nossa ansiedade, na nossa fadiga, na nossa pressa, não querendo esperar, nós arrumamos alguma forma de nos satisfazermos, de satisfazer esse nosso descanso, mas muitas vezes nós fazemos de maneira equivocada. Muitas vezes nós invertemos o que é prioritário ou o que é importante com coisas efêmeras para o nosso mero prazer. Então é por isso que nós vamos ver que o cansaço é uma reação física, mas é também um movimento espiritual, um movimento emocional, que muitas vezes nos dá a sensação de esgotamento, muitas vezes nos dá a sensação de abatimento. Por exemplo, um soldado após a guerra, vocês já devem ter visto em filme, um soldado quando chega da guerra, depois daquele período de guerra, ele está até recuperado fisicamente, mas emocionalmente leva tempo para se recuperar. Um doente, quando ele fica muito tempo internado, caso que aconteceu comigo, foram 40 dias de internação, 10 de UTI, 10 em coma. Então assim, você sai dali aparentemente bem, mas o emocional leva tempo para se recompor. O cansaço é normal, mas então, por que nós ficamos cansados? Por que ficamos cansados? É óbvio que ficar cansado é algo inevitável. É inevitável, todos nós ficamos cansados. Mas, será que nós já analisamos quais atividades nós estamos desenvolvendo que nos deixam tão cansados desse jeito? Será que nós estamos gastando força, energia no lugar certo? Da maneira certa? Talvez estamos até no lugar certo, gastando energia no lugar certo. Mas será que estamos gastando energia da maneira certa? Por mais que você ame fazer algo, por mais que você adore aquilo que você faz, fazer algo por fazer, ainda que ame o que você faz, cansa, e cansa muito. Até aqueles que não gostam de fazer nada. Eu não sei quantos aqui não gostam de fazer, mas até não fazer nada, cansa. Você fica só o pó da rabiola quando você não faz nada, você não levanta nem para tomar um copo d'água. No outro dia você está cansado, isso é natural. Agora, vamos ver Moisés. Moisés, ele amava se relacionar com o povo hebreu, ele amava aquele povo. Ele comprou várias brigas com o faraó, com os próprios egípcios, com Deus, por amor àquele povo. Moisés amava ainda mais o Deus daquele povo, porque Moisés se relacionava muito bem com o Deus daquele povo. Mas olha que interessante, Moisés era obediente, mas ainda assim, nós vamos ver que Moisés estava cansado. Moisés estava esgotado. Até que Deus envia o seu sogro Jetro. Êxodo 18 vai falar disso. Jetro, ele olha como Moisés gasta energia, olha como Moisés trabalha, mesmo fazendo aquilo que ele tanto ama, e ele fala: você vai endoidar, você vai explodir, você vai ter, como diz os moderninhos hoje, burnout, não é isso? Você vai ter um piripaque. E aí Jetro, a sabedoria daquele homem para Moisés, fala: em vez de você ficar o dia inteiro aqui atendendo esse povo, orienta eles, separa em grupos, faz algo diferente, porque senão você vai pifar. E aí nós vamos ver, no versículo 18 do capítulo 18 de Êxodo, ele diz assim, com certeza, se você continuar agindo desta forma, tu e este povo que está contigo desfalecerá. Olha só, nós também somos assim, nós podemos amar o que a gente faz. Nós podemos ter boa vontade
para tudo e para todos. Mas se nós estivermos fazendo, ainda que seja aquilo que amamos, da maneira errada, gastando energia, vamos nos desgastar, vamos ficar exaustos, vamos ficar cansados. E aí a gente vai querer arrumar desculpa para não fazer mais. Moisés amava o que fazia, mas ele se cansava por quê? Porque ele não entendia o seu propósito ali na direção daquele povo. Muitas vezes nós nos cansamos, ainda que fazendo aquilo que amamos, porque nós não entendemos o propósito de estarmos ali. Jetro diz para Moisés, no versículo 19, Moisés, você deve representar o povo diante de Deus. Olha o propósito da vida de Moisés. Você deve representar o povo diante de Deus. E aí ele vai dizer no versículo 26, se você proceder assim, se você entender e cumprir o objetivo da sua vida, o propósito da sua vida, Deus, e desse modo que Deus te ordenou, você vai poder suportar. E mais, não só você, mas o povo também vai suportar e voltará para casa tranquilo, em descanso, em paz. Olha só, o objetivo, o propósito da vida. Quando nós entendemos o nosso propósito nas nossas vidas, as coisas mudam de perspectiva. A tarefa pode até continuar a mesma, mas olhando de uma nova perspectiva, da ótica de Deus, as coisas vão se mudando, vão se transformando, o fardo vai ficando mais leve. Tem gente que não gosta do que faz, é cansado e infeliz, porque falta um propósito. Agora, se fizermos com propósito eterno, a perspectiva muda. Por exemplo, tem gente que trabalha por trabalhar, para chegar no dia 5 ou no dia 30, ter o salário. É uma pessoa infeliz. Eu conheci vários quando eu fui gerente de banco. Conheci muitos. Tinham muito dinheiro, mas eram infelizes naquilo que faziam. Porque não tinha propósito. Não havia propósito. Agora, quando nós entendemos que somos representantes de Deus, aonde estivermos, no tempo que estivermos e fazendo o que estiver que fazer, a perspectiva muda. Porque você começa então a fazer aquilo para Deus. E aí, se o seu prazer está em Deus, você vai se realizar naquela atividade. Conta-se uma vez que um grupo de pessoal da prefeitura que faz manutenção, aqueles tubos de esgoto, aquela coisa pesada, estavam no interior, numa estrada, colocando aquilo lá, né? E deu horário de ir embora. Deu horário de ir embora, aliás, 10 minutos antes de ir embora, todo mundo subiu em cima do caminhão e vão embora. E ficou um crente lá, arrumando o caninho dele lá, alisando, vendo se estava tudo em ordem e tal, pondo um cimentinho ali. E aí alguém gritou, vamos, Joãozinho, vamos embora e tal. Por que você fica caprichando tanto essas coisas aí? É muito estressante, cansa, né? Mas por que você cuida tanto disso daí? Porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus vai nos trazer paz, alegria. E aí a gente vai viver daquilo que Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou quer fazer qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito de vida. Contemplar a Deus e fazermos tudo para a glória dele em tudo o que estivermos fazendo. Por que nós precisamos de descanso, meus irmãos? Porque quando nós estamos cansados, nós precisamos parar um pouquinho. De qual tipo de descanso estamos falando? É do descanso físico, emocional, o descanso mental. São vários os tipos de descanso que nós podemos ver e vivenciar, o descanso espiritual. Às vezes a gente é tão ativista na igreja que a gente cansa da igreja. Quero ir para a igreja, não, estou cansado. Chegar o pessoal me suga, porque o foco está errado. Você não precisa ser ativista na igreja, mas você precisa ser um servo na igreja. Quando você entende que você vem para a igreja para fazer a obra do Senhor, contemplar a face do Senhor, as coisas mudam. Aí você não se cansa. Eu sou um desses, eu já vivi isso, de não querer ir para a igreja. Eu conheço a história de alguns irmãos que viveram na mesma pegada, na mesma época que eu. Então, tipo assim, precisamos entender o nosso foco. Cada tipo de descanso é muito importante para o nosso bem-estar, mas a real mesmo é que nós precisamos entender que o descanso que nós precisamos é o descanso para a nossa alma. Nós somos agitados porque a nossa alma está agitada. Os nossos pensamentos estão agitados porque a nossa alma é agitada. E esse tipo de descanso,
a gente vai encontrar somente fora da gente. Nós não vamos buscar em ações, nós não vamos buscar em atitudes, em festas, em bebidas, em passeios. Não, nada disso. Nós só vamos encontrar esse descanso em Deus. Nós precisamos entender que o tipo de descanso que alivia o cansaço da alma não é um tipo de cansaço onde a gente senta, para e dorme e está tudo certo. Não, não é a questão da inércia, não é a questão da inatividade. Tem a ver com a falta do entendimento de que Deus é o nosso verdadeiro descanso. Salmos 42:5, Davi diz, né? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, descansa em Deus, confia em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Descansa em Deus, confia em Deus. E aí, quando nós entendemos, então, que Deus é o nosso verdadeiro descanso, aí a gente já sabe aonde buscar. E aí eu separei aqui o descanso de Deus da seguinte forma, né? O descanso da seguinte forma: o descanso de Deus, o descanso com Deus e o descanso em Deus. Se Ele é o que nós precisamos, vamos então poder entender um pouquinho mais de que maneira podemos descansar. O descanso de Deus. Vocês já ouviram aquela frase, até Deus descansou? Por que eu não posso descansar? Já ouviram isso? Eu já ouvi muitas vezes, mas é verdade. Até Deus descansou. E é interessante que nós vamos ver que na Bíblia há duas palavras para descanso. E a primeira delas é a que nós conhecemos como sábado, é o Shabá. A gente ouve muito falar do Shabá. A palavra Shabá quer dizer descanso, mas esse descanso é no sentido de deixar de fazer algo que está sendo feito e passar a fazer outro. Não é a questão da inatividade, de vou sentar ali e não vou fazer mais. Não, é ao contrário, é algo como o sentido de observar, o sentido de contemplar. E nós vamos encontrar esta palavra lá em Gênesis 2, no versículo 2. No 7º dia, Deus havia completado a obra que fizera, e nesse dia ele descansou de toda a sua obra. O que significa isso? Que Deus havia completado tudo, Ele já tinha criado tudo, Ele já tinha feito tudo, agora Ele parou de criar. Não é que agora Ele estava cansado e agora eu vou tirar um cochilo de umas 4 gerações e depois eu acordo e dou sequência. Não, Ele parou de criar. E olha que algo mais interessante ainda, que nós vamos ver, que essa questão do parou de criar também tem a ver com o sentido de contemplar, contemplação. Isso significa que Deus ele parou e começou a admirar aquilo que ele havia feito. E se nós formos um pouquinho mais a fundo estudando esse tema, nós vamos ver que Deus olhou para mim e para você e ficou admirado. Deus ficou contemplando a sua vida. Olha que coisa linda. Deus te admirando, sabe por quê? Porque Ele te fez com amor, com carinho, Ele te fez com uma cereja do bolo. Tudo que Deus criou foi através da palavra da sua boca, mas quando Ele vai criar o homem, Ele diz, né, vamos fazer, vamos colocar a mão na massa. O próprio Deus coloca a mão na massa. Então, com isso nós aprendemos que esse descansar de Deus é no sentido de contemplação. No nosso caso, nós separamos um dia para contemplarmos o nosso Deus, ou pelo menos deveríamos separar um dia ou um tempo na nossa vida para contemplarmos a Deus. Mas olha que coisa interessante, nós separamos tempo para tudo, já observaram isso? Quem falta no serviço para ir para o churrasco? Não falta. Quem falta no serviço porque chegou visita em casa? Quem falta em qualquer atividade porque, sei lá, porque tem jogo do Brasil e do Uruguai, porque tem jogo do Corinthians, jogo do Palmeiras, aí para os palmeirenses não brigar comigo. Ninguém falta no trampo por causa disso. Mas já pararam para pensar que em dia de culto, se choveu, não vou para a igreja porque choveu. Se fez sol, não vou para a igreja porque fez sol. Chegar a pessoa em casa, então, uau, glória a Deus. Que bom, você até amarra, né, a visita na cadeira, assim, aí eu não tenho que ir para o culto.
Não, eu vou pro churrasco. Né? Tem lá o sítio, não sei de quem, que tem piscina, lá o sítio do tio do Flávio. Eu vou para lá porque lá eles vão fazer um churrasco e tal. Que nada. Mas você não falta no seu trampo para isso. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de contemplar a Deus para contemplar o que é efêmero, para contemplar coisas que são supérfluas. Irmãos, nós precisamos nos voltar a Deus. Se nós queremos descansar em Deus, nós precisamos contemplar o nosso Deus, meus irmãos. Nós precisamos contemplar o nosso Deus. Deus, Ele quer, da mesma forma que Deus quer ser contemplado, muitas vezes nós também queremos. E muitas vezes nós nos contemplamos, nós ficamos nos admirando. Nossa, eu sou tão bonitinho. Eu trabalhei tanto essa semana que eu mereço no sábado deixar o culto. Eu vou para a praia, né? Só que chega lá, você não vai descansar. É mentira. Quem vai para a praia e descansa? Papo furado. A gente vai para a praia e a gente fica mais cansado. Eu já tirei férias na praia, eu voltava só ao pó. Então, assim, nós precisamos deixar um pouquinho de contemplar a nós mesmos para contemplarmos o nosso Deus. Queridos, eu não estou dizendo aqui que é pecado viajar, que é pecado passear, que é pecado tirar férias. Eu não estou falando nada disso. Eu também, quando eu consigo, eu faço. Mas o que eu estou dizendo é nós deixarmos de contemplar a Deus e contemplarmos a nós mesmos por bel prazer. É trocar de responsabilidade, é inverter valores. Muita gente por nada troca o tempo de contemplação a Deus. Muita gente por nada troca o tempo de estar em família, celebrando ao nosso Deus. O descanso de Deus é contemplativo. É nós pararmos e dedicarmos tempo a contemplar quem Deus é, contemplar tudo que Deus fez na nossa vida. Ele contemplou a sua obra, Ele contemplou você. Vamos contemplar o nosso Deus. Falamos do descanso de Deus, agora o descanso com Deus. O que é o descanso com Deus? Como eu disse, há duas palavras para descanso na Bíblia, Shabá e Nuá. Nuá. Este sim é o descanso de parar. Este sim é o descanso que significa acalmar. Esse é o descanso que significa você está carregando alguma coisa, você para e solta ela. Isso é descansar também. Esse é o descanso com Deus. Nós lemos o texto de Êxodo 33:14, que aconteceu o seguinte. Pensem comigo lá, vamos voltar lá para o Egito. O povo hebreu está lá no Egito, sendo castigado, né? Depois daquele tempo de prosperidade com José, José morre, sobe um outro faraó que não conhecia José, e aí escraviza o povo, fica com medo daquele povo, porque o povo judeu ia prosperando, tudo que aqueles homens faziam prosperava, o faraó com medo deles os escraviza. 400 anos de escravidão, Deus levanta Moisés, um libertador, um tipo de Cristo, que nós vamos ver Jesus lá na frente como libertador do povo de Deus dos pecados. Mas Moisés vem, resgata, livra, né? O povo, né? Passa um monte de história, vocês leiam lá em Gênesis. E aí, Gênesis e Êxodo. Que mais? Vamos lá. Aí ele liberta o povo. Vai para o deserto, o povo reclama, o povo chora, o povo vai, o povo isso, o povo aquilo. Mas mesmo em meio às murmurações, mesmo em meio às reclamações, Deus está ali com o povo. Só que chega naquela situação do bezerro de ouro. Olha, Deus, ele engole um monte de coisa que a gente faz, mas idolatria é pesado, não é? O povo, Moisés, então, Deus convoca Moisés para subir no monte, que ali Deus fica 40 dias conversando com Moisés, entrega ali os 10 mandamentos. E enquanto isso, o povo, cansado de esperar, começa a fazer um bezerro de ouro, faz um maior festão. Olha aí, olha o descanso deles. Primeiro faz um bezerro de ouro, aí começa um churrascão e tal, estão lá celebrando, uau, né, comendo um cabritinho, né, tomando um vinhozinho, um negocinho e tal. E aí o que está acontecendo? Olha o descanso desse povo. Está longe de Deus. Estão criando, eles criaram uma própria maneira de descansar. Com isso eles levantaram o furor de Deus. Só que antes do furor de Deus, Moisés fica nervoso, né? Porque aí Moisés está descendo com as tábuas e já quebra. E aí tem todo aquele auê. E aí o que acontece? Deus se recusa a andar no meio daquele povo. E Moisés, ele começa então a dialogar com Deus. Deus, não, se o Senhor não for, então nós não vamos. Pode matar. Para que o Senhor livrou a gente lá do Egito? Para a gente morrer agora?
Não, e aí Moisés vai conversando com Deus, vai, né, mostrando algumas coisas para Deus. E Deus atende Moisés por quê? Porque Deus ama se relacionar com o seu povo. Deus ama um coração contrito. E Deus sabia que o povo pisou na bola ali, ia se arrepender, ia pisar de novo, ia se arrepender. Mas Deus, ele sempre está disposto a caminhar com você. E Deus tinha deixado claro, Moisés, eu não vou com vocês. E Moisés vai, pega firme. E aí no versículo 14, Deus diz, tá bom, Moisés, tá bom, por causa da minha misericórdia, eu lhes darei descanso. Uau! Esse é o descanso com Deus. É interessante que nós vamos ver que muitas vezes nós buscamos um descanso falso para as nossas vidas. A gente até fala, né? Estou descansando com Deus. Imagina, nosso coração está distante, nem lembra que Deus existe. É mais ou menos isso que nós fazemos. Nós buscamos descanso em lugares, em decisões, em amizades, em pessoas. Olha que coisa horrível. Mas enfim, a misericórdia de Deus para com o seu povo garantiu a Moisés, Deus garante a Moisés, eu estarei com vocês e vocês terão descanso. O que realmente aconteceu, nós vamos ver, né? A minha presença irá contigo. Tem coisa melhor do que descansarmos com Deus? Não importa o que passemos, não importa o que vivemos. É como se Deus estivesse dizendo, Moisés, eu sou o seu descanso. Moisés, você vai entrar lá na terra prometida, embora ele não entrou, mas a terra que mana leite e mel vai ser uma terra que vai lhes dar descanso. Por quê? Porque eu estarei lá, eu sou o descanso. A minha presença é o descanso, é o verdadeiro descanso. Moisés, ouvir a minha voz é descanso. Obedecer os meus mandamentos é descanso. Seguir os meus passos é descanso. Só Deus pode nos fazer descansar em segurança. O Salmo 4, versículo 8 diz, né, em paz eu me deito e logo adormeço em paz, porque a segurança do meu repouso, a segurança do meu descanso vem de ti. Nós podemos descansar sabendo que Deus está conosco. Descansar com Deus é saber que Ele está ao nosso lado, cuidando de tudo o tempo todo. Não é só um momento, não. Não é só naquele, Jesus cuidou de mim só agora, depois esqueceu. Não, Ele está cuidando o tempo todo. Nós vamos ver então, nós vimos o descanso de Deus, o descanso com Deus, e agora nós vamos ver o descanso em Deus. O descanso em Deus. O que é descansar em Deus? Descansar em Deus é um descanso diferente do que a nossa cultura tem nos ensinado, tem nos mostrado. É um tipo de descanso que, mesmo com um monte de tarefas que nós temos, mesmo com um monte de agitação que nós temos, um monte de batalha que nós vivenciamos, que nós enfrentamos, nós sentimos a presença de Deus. Nós podemos descansar em Deus. Descansar em Deus nos proporciona um senso de tranquilidade na alma. Descansar em Deus faz muitas vezes as nossas preocupações desaparecerem. Os problemas não desaparecem, não, irmãos. Nós continuamos com as lutas aqui nessa terra. É o desemprego, o que mais? É a falta de dinheiro, falta de emprego. Eu já falei isso, né? Mas enfim, nós temos as nossas lutas, irmãos, e isso vai continuar. A questão é, aonde nós estamos descansando? Na nossa própria força? Ou nós estamos descansando em Deus, lançando a nossa ansiedade sobre Ele? Então nós vamos ver, por exemplo, que Jesus, Ele nos diz que Ele vai transformar o nosso fardo em algo leve. Hebreus 4 diz o seguinte, diz que os que creem desfrutam desse descanso. Versículo 3. No versículo 11 diz que nós precisamos nos impulsionar. Aliás, o versículo 11 diz que Ele nos impulsiona a nos esforçarmos para que o desfrutemos. E eu vou ler esses versículos com você, Hebreus 4:3. Porque nós somos os que temos crido, aqueles que entramos no descanso. Eu creio, por isso eu descanso em Deus. O versículo 11 diz, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Nós também precisamos nos esforçar. Nós nos esforçamos por uma série de coisas. Nós gastamos energia por uma série de coisas. Nós nos cansamos com uma série de coisas. Mas nós não nos esforçamos para descansar em Deus, que é o nosso verdadeiro descanso. Então, se você crê em Deus, tenha confiança e seja fortalecido em sua fé, lembrando-se que andar segundo a vontade de Deus
é o verdadeiro descanso. Outra coisa, lembre-se que estar no meio do povo de Deus, estar aqui na igreja, estar nos GCs, estar nos cultos, entrar nos encontros, estudar a palavra de Deus, isso é estar descansando em Deus. Chegará o dia, irmãos, que nós veremos Deus face a face, e aí o nosso descanso será completo, e aí nós não teremos mais preocupações, e nem com que focar em outras coisas efêmeras. Não, pelo contrário, nós estaremos focados no Senhor. O nosso descanso final é nele que nós descansaremos. Se você está passando por luta na sua vida, descanse no Senhor. Se você está passando por doença, por tribulação, seja lá quais forem, descanse em Deus, descansem no Senhor. Então nós aprendemos nesta manhã que nós podemos descansar, que temos o descanso de Deus. Qual é o descanso de Deus? É o descanso contemplativo. Contemple aquilo que Deus fez para você, por você e através de você. Contemple tudo aquilo que Deus tem para você. O descanso com Deus. Saiba que não importa o que aconteça, Ele está com você. E o descanso em Deus é nos momentos mais difíceis você saber que Ele está te carregando no colo. E aqui eu quero encerrar, irmão, essa reflexão na nossa manhã, dizendo: identifique o que está te cansando. Identifique o que está te cansando. Será que está valendo a pena isso daí? Será que tem propósito nisso? Ou eu perdi o propósito no meio do caminho? Ou eu deixei de saber qual é o nosso propósito, qual é o meu propósito? Queridos, lembre-se que o nosso propósito é ser e fazer discípulos do Senhor. É representar Deus aqui na terra. É levar outras pessoas a conhecerem Jesus, a experimentarem Jesus, a viverem Jesus. Esse é o nosso propósito aqui na terra. Exerça a sua fé, lembrando das promessas de Deus sobre o descanso. Eu estarei com vocês e lhes darei descanso. Essa é a palavra de Deus. Moisés foi um intercessor dos judeus e atraiu descanso de Deus para ele. Para nós vamos ver que Deus, em Cristo Jesus, nos garante esse descanso. O nosso descanso é uma pessoa, é Jesus Cristo. Se Jesus garante esse descanso, irmãos, é porque nessa vida nós vamos ficar cansados. Senão não haveria por que Jesus dizer que Ele é o nosso descanso. Não é? Isso quer dizer que nós vamos passar por situações que vão nos levar ao extremo do estresse, ao extremo do cansaço. Mas Paulo diz lá em Coríntios que não virá sobre vós nenhuma situação que você não possa suportar, porque na hora que você não suportar, o próprio Deus lhe enviará um escape. Então não tenha medo, não tenha preocupação, tão somente descanse em Deus, que o seguro é garantido, o seguro virá. No entanto, o descanso que só Jesus pode dar, é bom lembrar que abrange todas as áreas da nossa vida: o físico, o emocional, o mental, o intelectual, todas as áreas da nossa vida. Jesus é o único que pode nos dar descanso. Ele nos garante todos esses descansos que nós precisamos, mas principalmente o descanso para as nossas almas. Mateus 11, 28 e 29 é clássico quando falamos em descanso. Vinde a mim, Jesus está dizendo, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Este é o quê? É o descanso físico e o descanso mental. Vinde a mim, você está cansado, você trabalhou bastante, você gastou energia numa coisa que você não devia. Se você trabalhou bastante lá, mas você não sabia qual era o seu propósito de ser representante de Deus ali, agora eu estou te falando. E aí no dia seguinte você vai chegar lá fazendo a mesma atividade e você vai ser o melhor naquilo. Por quê? Porque agora há um propósito. Agora eu estou fazendo para a glória do Senhor. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Esse é o descanso da alma. Jesus é o nosso descanso. Confie verdadeiramente em Jesus e você encontrará um verdadeiro descanso. Amém? Deus é o nosso descanso. Coloque-se em pé que eu quero orar.